Alô, planeta Terra, alô, Brasil. 20 horas, dia 25 de setembro de 2025. A primavera fria, tá frio. Eu tô com dois casacos hoje aqui, dando boas-vindas aqui a quem chega. E, enfim, eu como gosto muito de lareira, esse friozinho tardio aqui tá me proporcionando ainda ter um contato bacana aqui com fogo, né? É um privilégio você poder fazer fogo dentro de casa, é uma coisa muito legal. E aí, gente, eu trouxe esse tema, né? A gente trabalhou esse tema na terça-feira na roda de cura, sob o ponto de vista terapêutico, né? Eu deixo para jogar as titicas de luz no ventilador aqui na quinta-feira, no Jogando Conversa Dentro, nosso segundo ano. E o tema de hoje é um tema que está mexendo muito comigo. Eu já falei com vocês que esse ano eu combinei com um tema que ele ia me escolher e o tema tem me escolhido, né? Sempre aparece um tema, eu não fico mais pensando nisso. Às vezes vem o tema num papo com um amigo, num filme, num sonho, na meditação, num insight. O tema nunca me faltou. E eu resolvi trazer esse tema porque na semana passada, foi semana passada? Não, no início, no fim da semana passada a gente começou a divulgar publicamente a minha aposentadoria com a terapia do alinhamento energético. Né? Há 23 anos que eu trabalho com essa terapia e isso é uma coisa que já vem orbitando dentro de mim e a pandemia ajudou a dar uma sacramentada nisso, porque cursos presenciais com a pandemia foram meio ladeira abaixo, né? O pessoal ficou sem grana e entrou o marketing digital, entrou um online e eu não entrei no online. Isso foi uma decisão do meu coração. Para mim, formar um terapeuta online, eu não estou dizendo que é errado ou é ruim, eu conheço gente que faz bem, mas para mim não rolou. Então, juntou esses dois fatores dificultadores e a partir da pandemia, imagina, eu dava quase que um curso por mês por todo o Brasil. Eu fiquei 20 anos viajando pelo Brasil espalhando esse trabalho. Fui a mais de 20 cidades, tive um monte de produtores. E a partir da pandemia, eu passei a dar metade dos cursos que eu dava, com metade das turmas, com o dobro do trabalho para poder montar as turmas. E aí eu acabei dando a mão à palmatória e não entrei no online, mas entrei no marketing digital, porque é a forma que autônomos têm para poder trabalhar hoje em dia. E da mesma forma que eu não entrei no online com formação de professores, graças a uma equipe maravilhosa que eu tenho, um casal muito legal, que tem muita paciência comigo, imagina eu, um velho dinossauro dessa história, de 30 anos trabalhando com gente, sempre fazendo a produção dos meus trabalhos de uma forma meio artesanal, né, meio improvisada, meio intuitiva, né, que sempre funcionou. Isso funcionou no Brasil e funcionou os 5 anos que eu trabalhei na Alemanha e na Áustria também. Isso nada mais funcionou depois da pandemia. Então, eu ainda demorei um pouco para ceder a isso, né? Eu tinha um certo preconceito, né? Enfim, eu achava marketing digital uma coisa meio americanoide, assim, aquela coisa. E é, de alguma forma, né? Muito aquela, cheio de coaches que prometem você não é milionário porque o poder da sua mente, né? Esse tipo de coisa. Começou a aparecer uma enxurrada de cursos gravados baratinho. E você já... Eu fico com pena das pessoas que estão entrando nesse mundo agora, porque não tem como saber o que é bom, não tem como fazer uma triagem. Como é que você vai saber? Né? Passa na minha timeline aqui do meu Instagram uma quantidade industrial de cursos de tudo que é tipo. Né? Você faz formação de constelação por R$ 190, tudo gravado. Você faz formação de terapia de respiração, gravado, barato. Enfim,
Mas eu entrei no marketing digital, foi muito legal porque eu tive que mudar o meu conceito. Tá, estamos falando de fim de ciclo, tá? Então eu usei esse tema me inspirando em mim, né? Exatamente nesse momento, né? Eu também vou fazer 70 anos no Carnaval, justamente no curso, no 17º ano que eu dou o curso de Carnaval, é o único curso residente que eu dou, são 10 dias. Eu vou fazer 70 anos e estou dando o último curso. Então, quem quiser fazer curso comigo, para aprender essa terapia maravilhosa, uma terapia brasileira do alinhamento energético, aproveita, porque vai ser a última oportunidade de fazer comigo. E fazer imersivo é muito mais legal. E naquele lugar, gente, o Monte Caruná é um paraíso em Patidofés, no estado do Rio, no alto da montanha, dentro da floresta. Um lugar de primeiro mundo, uma cozinha extraordinária, um salão de trabalho gigante com 360 de janelão em volta no alto do morro, negócio assim fantástico. E aí eu tive que me reinventar de novo. Eu não vou contar minha vida aqui, mas eu sempre fui autônomo, eu sempre trabalhei para mim, eu nunca fui empregado de ninguém, nunca tive carteira assinada, sempre fui autônomo, sempre trabalhei para mim e sempre me reinventei. A minha vida é uma sucessão de reinvenções. Eu fui agricultor durante 10 anos da minha vida, fiz horta orgânica, fui da primeira turma de produtores orgânicos do estado do Rio. Eu era o cabeludo eu fui cabeludo, viu? Eu era o cabeludo das verduras aqui na região. Também era o cabeludo do mel, porque durante 15 anos eu fui apicultor. Então eu escrevi um dos primeiros livros sobre agricultura orgânica editados no Brasil. Aí, aos 40 anos, eu mudo tudo, vou para o Rio de Janeiro, depois de 20 anos morando na roça. Eu me separei, aí tinha uma demanda de filho, de grana, e eu comecei a falir. Eu trabalhei com agricultura orgânica num tempo muito difícil. As estradas eram todas de terra, eu não tinha telefone, não tinha internet, né? Então era uma coisa mesmo de meio Dom Quixote assim da história. Muito difícil o trabalho, pouca literatura, muito diferente de como é hoje. E eu comecei a falir a partir da derrocada do Plano Cruzado, do Sarney, e o golpe de misericórdia foi a derrocada do plano Collor. Bom, enfim, aos 40 anos, depois de 20 anos na roça, mexendo com agricultura, eu brincava dizendo que eu era micropecuarista, porque eu criava abelha e minhoca. Eu fui um dos primeiros criadores de minhoca também do estado do Rio. E entrei no mundo das terapias aos 40 anos, em 96. Comecei a dar aula de yoga, fiz 3 formações de yoga, fiz 4 formações de massoterapia, entrei no Ayurveda, fui dono durante 10 anos do Espaço Saúde, um espaço em Laranjeiras que foi uma referência tanto no yoga como no xamanismo no Rio de Janeiro. Aí entrei no alinhamento energético, trabalhei 5 anos no Brasil e na Europa. Enfim, eu estava sempre me reinventando, mas eu achei que eu ia parar de me reinventar. Eu não sabia que ia ter pandemia, né? Quando teve a pandemia, eu estava com 65 anos. Eu falei, bom, eu vou trabalhar com alinhamento energético até uns 75, até quando eu aguentar uma mala de 25 quilos para pegar um avião e ficar 10 dias falando 10 horas por dia, enquanto tiver gás, eu vou trabalhar com isso e vou me aposentar aí. Só que não. Aí, aos 65, 60, ainda fiquei 1 ano, 2 tentando ressuscitar o trabalho presencial, né, achando que o velho normal ia voltar, mas o velho normal não voltou. Até que eu dei a mão, né, dei a mão à palmatória, contratei uma equipe de marketing digital, mudei o conceito e comecei a fazer cursos gravados, não para formação de professores, eu chamei de treinamentos para a vida. Então eu tenho 5 cursos gravados na Hotmart, todos com preço super barato, porque são cursos gravados, com acesso por 5 anos,
Tem um de chakras, tem um de xamanismo, tem respiração, meditação, relaxamento, super bacana, onde eu botei o meu meio século de know-how e background ali, né, dentro de um conceito super bacana de uma teoria muito consistente, muito simples, e uma prática muito simples e muito poderosa. E aí, gente, eis que mais um fim de ciclo aparece para mim, que é encerrar a minha história com alinhamento energético. Para poder... Sabe aquela coisa do Feng Shui? Que é legal a gente esvaziar armário para dar espaço para entrar coisa nova? Isso vale para tudo na vida. Esvazie o velho para poder dar espaço para o novo. Deixa eu tirar um casaco aqui, porque estava frio pra caramba. Agora eu estou morrendo de calor. Isso é muito legal, você poder, essa sensação. É engraçado porque, conversando com os amigos, vários amigos essa semana, aí você fala, tem umas coisas que são meio tabu, né? Você falar de... Você falar de aposentar, de velhice, de doença e de morte, né, as pessoas mandam você calar a boca. E aí não se fala disso. E uma das coisas que eu experimentei muito em consultório, quem é terapeuta deve saber bem disso, pessoas que chegam com uma sensação de vácuo, de tapete puxado, né, de abismo, ou porque se aposentou, ou porque se separou, ou porque enviuvou, ou porque os filhos saíram de casa, ou porque roubaram algum bem material. E isso dá uma sensação de vazio quando você decide preencher essa sensação de vazio interno com alguma coisa de fora. E aí, a primeira coisa que acontece com isso é que vira droga. Vira droga. Qualquer coisa que você não tiver mais e que te remeter, te catapultar de volta para aquele vazio inicial, é alguma coisa que virou droga na sua vida. Isso pode ser casamento, pode ser o seu trabalho. Muita gente se ancora no trabalho, se ancora no casamento, numa tentativa, em geral, inconsciente, porque a gente não aprendeu nada disso na nossa cultura, a gente não aprende em casa nem na escola inteligência emocional, né? Um pensamento mais filosófico, mais psicológico da vida, entender um pouco comportamento, entender um pouco o funcionamento do psiquismo e das emoções. A gente não aprende isso. E a gente só procura psicólogo, terapia, yoga, meditação, floral, reiki, né? Massagem, quando está mal. A gente não tem o culto, a cultura da prevenção. E aí eu estou vivendo esse momento de fim de ciclo. Assim, eu estava falando das pessoas, né? E foi muito engraçado, gente, porque as pessoas se reportavam a mim com pena. Tipo, nossa, deve estar difícil, né? Eu ouvi isso de várias pessoas. Nossa, que coisa, que chato, hein? Falava, cara, que chato nada, eu tô bem pra caramba com isso. Tô leve, sabe, sensação de dever cumprido. Eu fiz a minha parte, cara. Eu aprendi essa terapia com a Mônica Oliveira, com quem eu fui casado 5 anos. Aprendi essa terapia, fiquei com ela 5 anos, me separei dela. Depois eu me casei com a Gabi, trabalhei 10 anos com a Gabi. Aí a Gabi foi fazer psicologia e tal, aí ficou nas constelações, e eu tô até hoje. Escrevi o primeiro livro em língua portuguesa dessa terapia. Formei sei lá quantas turmas, mais de 3.000 alunos, milhares de horas de consultório, né? Eu estou me sentindo com uma sensação de dever cumprido. Eu formei 6 professores. Esse último curso, o ano que vem, no primeiro semestre, eu vou dar a primeira, única e última turma de formação de professores, porque eu quero deixar esse legado, né? O alinhamento energético me proporcionou uma experiência muito rica que eu não me encontrei em outros caminhos que eu trilhei, né? Bom, Yoga, Vedanta, Ayurveda faz parte da minha vida desde os 20 anos de idade, né? Profissionalmente depois dos 40,
quando eu saí da roça e fui morar no Rio. Sou mestre de Reiki, trabalho com terapia de respiração há mais tempo que eu trabalho com alinhamento energético, né? Mas em nenhum desses ambientes eu encontrei esse caldeirão para ferver conhecimento que eu encontrei no alinhamento, onde eu pude fazer uma coisa que eu, aquariano, gosto muito, que é encontro de saberes. Porque, em geral, os caminhos, sejam religiosos, espirituais, né, as escolas, em geral tem uma característica, claro que eu estou generalizando, né, em geral você tem que se amoldar aquilo. O alinhamento energético, né, ele se amolda a você. Isso é muito fascinante para um terapeuta como eu. Aliás, se não fosse assim, eu não estava nisso, né? Quando começa a ter norma, regra demais, nada contra regra e norma, mas não é muito a minha cara, né? E o alinhamento tem uma plasticidade, tem uma permeabilidade, que é uma terapia que, como é transpessoal, como é sistêmica, e é uma terapia sensitiva, né? O que a gente está fazendo ali é aprendendo com o nosso canal intuitivo a servir a um campo de inteligência que a característica, talvez uma das mais contundentes, é ser um campo de infinitas variáveis. Então eu sempre falo para os meus alunos, eu falo muitas vezes no curso, a regra não pode se sobrepor ao campo. O campo é soberano. E eu só encontrei no alinhamento. Eu não estou dizendo que é o único que tem isso não, tá? Mas eu só encontrei no alinhamento essa abertura, essa permeabilidade, essa flexibilidade de receber a pessoa do jeito que ela é, com o acervo que ela tem. E é lindo, porque depois do curso, cada um vai sair fazendo um alinhamento diferente, né? Um espírita, um psicólogo, um agnóstico, um alinhador, um terapeuta floral, um reikiano, um apometrista, né? Cada um vai, porque o alinhamento recebe cada um com o know-how e com o background que tinha. E isso é muito lindo. É claro que tem regra, tem um protocolo mínimo, central, tem uma espinha dorsal, claro, senão aí fica mais maluco do que já é, né? Tem que ser meio maluco, beleza, para estar numa história dessa. Mas em torno disso tem um campo de infinitas variáveis, que em vez da gente engessar com regra, convém que a gente desenvolva a via que vai acessar esse campo de infinitas variáveis. Que é isso que eu tenho procurado fazer ao longo de 23 anos e que eu vou fazer pela última vez no Carnaval. Então, quem ainda quer aprender esse curso comigo, dá uma olhadinha aqui na bio, no Instagram, que tem uma entrada para um grupo de WhatsApp, e no dia 30 vai começar o lote de pré-venda. O ano que vem eu vou estar cobrando o mesmo valor do ano passado. Então vai ser o terceiro ano que o valor do curso é o mesmo, tá? E o Monte Caruná é com certeza o melhor espaço de terapia de retiro do estado do Rio, com certeza, e o mais barato. Então, valor super legal, diária para pagar em 10 ou 12 vezes no cartão, o curso também, facilidades totais, tá? E, indo pro assunto, né, tirando um pouco o assunto de mim aqui, do meu fim de ciclo, né, que está sendo muito bem vivido. Aliás, eu acho que eu vivi os meus fins de ciclo de uma forma muito legal. Eu acho que eu dei sorte, tive um bom karma de nunca ter nada muito trágico, né? Porque às vezes tem uma tragédia, tem uma perda, né? Tem uma falência, tem uma coisa assim muito séria, né? Isso, graças a Deus. Maria, vai ser no Carnaval. Vai ser do dia 13, a gente chega na sexta-feira à noite, dia 13, e vai até o outro domingo, 22. Termina depois do almoço. Mas podendo ficar até segunda-feira de manhã. Tem muita gente que vem de outros estados, né? Eu acho que vai, né, já muita gente procurando, porque vai ser o último curso, então tem aquele frisson todo, né? E eu também dou meia bolsa para quem já fez o curso e quer refazer.
Então isso aumenta muito a frequência. Quer ver negócio de fim de ciclo? Uma coisa que sempre me chama muita atenção eu tive um casal de sogros, isso foi muito emblemático, né? Eu estava um pouco começando nessa história de terapia, e eles viveram 40 anos. Numa frase que eles não falavam, mas que eu já ouvi, infelizmente, muita gente chegar em consultório falando, e infelizmente, quase sempre mulheres, eu não consigo viver com você nem sem você. Ou, antes, né, é ruim com ele, pior sem ele. Olha, preço, não vou dar preço aqui, tá? Entra no privado que eu dou o preço para você. Ou então entra aqui, vai na bio, entra no grupo de WhatsApp, que no dia 30 a gente vai estar dando todas as coordenadas de preço de tudo. Tá legal? E esse casal, cara, eles viveram 40 anos num amor e ódio, uma relação neurótica, né? Eles não viviam bem, eles não se separavam e eles não faziam terapia, por mais que a gente insistisse. Então eles arrumaram um jeito extremamente neurótico de se amar e se odiar e viver 40 anos assim. Por que vive 40 anos assim? É claro que é muito complexo, é claro que eu estou generalizando, mas será que não tem nesse cômputo o medo do fim do ciclo? Quem estava na terça-feira na roda de cura, né, a imagem que veio na canalização foi muito interessante, porque era uma pessoa na beira de um abismo. Aí tinha um abismo e aí continuava depois. Sabe aquela coisa de desenho animado? E a pessoa não via a ponte, mas tinha. A pessoa não via a ponte, ela via um abismo. Então ela tinha um sentimento de, bom, o que eu vou fazer? Né? Ou eu vou tentar pular, me arriscar, ou eu vou sentar aqui e deprimir, vou chorar, ou eu vou ficar com muita raiva, ou eu vou voltar para viver aquilo da qual eu estou querendo sair. Só que quando chega na beira do abismo, ela não vê a ponte, mas tinha ponte. Olha só que coisa simbólica interessante, né? A gente trabalhou em cima disso, enfim. E é muito triste, né? Porque, no fundo, é claro que tem muito componente isso, né? Quando uma mulher fala ruim com ele, pior sem ele, é claro que tem um machismo estrutural que fez o inconsciente coletivo ficar cheio de uma informação que ainda vigora, de quem é a mulher sozinha, que mulher sozinha não é ninguém, graças a Deus está acabando, né? Isso é uma besteira, mas muitas mulheres, a Gabi é terapeuta de casal e família, a quantidade de gente, infelizmente, a grande maioria mulheres, né, que não se permitem ficar só, que não se permitem não ter uma relação. Porque o peso da cultura, isso ainda está muito entranhado no inconsciente coletivo. Que valor que uma mulher tem quando está sozinha? Claro, esse panorama está mudando. É claro que existe uma dinâmica, uma logística sociológica que é muito conhecida. Uma coisa, quando está no extremo, dificilmente vem para o equilíbrio. Normalmente ela vai para o outro extremo e ela vem para o equilíbrio. Então eu me lembro, nos anos 70, quando veio a pílula, né, que foi um grande startador do movimento feminista, Betty Friedan, as passeatas de queimar sutiã, aquela coisa toda. Isso abriu uma porta para começar um processo de desconstrução do machismo estrutural. E muitas, é claro que eu estou generalizando, mas muitas mulheres foram para o outro extremo. Aí tinha aquela coisa que os machistas falavam, mulher virou homenzinho. Porque é aquela coisa que o Paulo Freire falava, sem educação, o oprimido vira opressor se ele passar para o outro lado. Então, num primeiro movimento, o que as mulheres puderam fazer? Usar as ferramentas que os homens usavam.
para poder dominar, para poder estar por cima, para poder ter poder. Aí depois isso, né, ganhou uma identidade. Isso ganhou uma identidade. Agora está acontecendo um pouco isso com a coisa, por exemplo, do casamento e da maternidade. Quando muitas mulheres estão dispensando o homem para casar, homem para ser pai, e estão assumindo relações onde ela é pai e mãe, onde não precisa mais de homem, né? Então tudo isso é falência de muita coisa, né? Claro, dá congressos, milhões de teorias e versões. A minha intenção aqui não é interpretar nem analisar isso. Eu tenho a minha opinião, mas eu não sou um especialista. E o que eu vejo é como é que a gente lida quando o ciclo termina. Qualquer ciclo, como é que você lida quando se aposenta? Eu vi meu pai se aposentar muito bem, né? Eu vi meu pai 5 anos antes dizendo, estou me preparando para eu aposentar. Ele foi se preparando e foi, né? E continuou fazendo, e continuou produzindo, ele apenas se reinventou. Então, essa coisa de se reinventar, isso acho que isso vale para relacionamento, para casamento, para vida profissional, para qualquer coisa, né? A arte de se reinventar. Ou a coragem de se reinventar, né? Então, porque senão, gente, quais são as outras alternativas quando a gente não lida bem com o fim de ciclo? Ou a gente continua no velho ciclo, alguns dá, alguns não dá, né? Não dá para você continuar num trabalho que você se aposentou, que você foi demitido, né? Não dá para obrigar a filha a voltar para casa quando eles saem. Não dá para fazer o ladrão devolver o teu carro importado quando ele te rouba. Tem umas coisas, ciclos que não dá, mas dá para continuar num casamento falido, adoecido. Isso aí dá, né? Ou dá para continuar num trabalho que você odeia. Também dá para continuar. Ou então, dá para deprimir. Aí os filhos saem de casa, ou você se aposenta, ou você se separa, ou você enviúva, ou sei lá o que, você deprime. Aí se enche de tarja preta e deprime. Ou você se reinventa. Ou você nem deprime, nem se reinventa, né? Eu me lembro muito do Raul Seixas, né? Com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Sento no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. E eu falei do meu pai, né? Meu pai se preparou para se aposentar, mas não se preparou para envelhecer. E ele foi meio que surpreendido pela velhice, não tanto pela velhice, mas pelas limitações que a velhice traz. E aí meu pai deprimiu. Meu pai não deprimiu porque se aposentou, ele produziu muito, até perceber que não dava mais para fazer as coisas que ele gostava, e ele entrou numa lógica bizarra: se eu não posso fazer mais o que eu gosto de fazer, eu não quero mais viver. Só que como ele não teve a péssima ideia de se matar, né? E ele não podia morrer quando ele quisesse, ele ainda demorou para morrer pra caramba, e deprimiu. Meu pai se enchia de remédio, dormia o mais que podia, ficou meio anoréxico, né? Porque ele não se preparou para esse fim de ciclo, que é o mais importante da vida da gente, a morte. Mas vai falar de envelhecimento, doença e morte em qualquer círculo familiar, profissional, social, já manda você calar a boca. Pô, que energia ruim. Aí ninguém se prepara. Aí quando adoece, pira. Quando envelhece, pira e morre mal. Isso é um fim de ciclo mais fantástico, né? Então, gente, é claro, eu não tenho uma fórmula eu não vim aqui dar fórmula, eu vim aqui jogar titica de luz no ventilador, falar sobre isso, falar um pouco como é que isso está comigo, né? Dar algumas sugestões, né? Fazer um pouco de brainstorming assim, desse assunto, porque realmente isso, primeiro cada caso é um caso, né? Depois que o ser humano é muito complexo. E isso aí dá, né, um congresso. Mas o fato
é que e isso é a coisa que talvez me causa mais, que eu fico mais perplexo com a nossa cultura cristã, judaica, greco-romana, ocidental, branca, capitalista, é como essa nossa cultura investiu pouco, né, no dentro. Claro, teve filosofia, né, a nossa cultura também criou filosofia, a nossa cultura também criou psicologia, mas isso ficou relegado a um espectro muito pequeno de acesso. A filosofia porque requer muita cultura, né, muita capacidade de elaboração, né, é pouco acessível para a massa. A psicologia, um pouco menos, mas a psicologia pretende tratar o outro, a filosofia não. Pretende tratar o outro, mas não se criou na nossa cultura. Eu tenho falado muito isso, que também é uma coisa que me causa perplexidade, como a nossa cultura não investiu na prevenção. A gente procura terapia, yoga, massagem floral, reiki, centro espírita, seja lá o que for, quando está mal. A gente não procura para não ficar mal. Aí eu sempre lembro daquela história, daquela lenda, né, que dizia que no passado, lá atrás, os médicos de aldeia na China eram punidos quando alguém ficava doente, porque eles fracassaram em evitar a doença. Então a gente não tem essa cultura em âmbito nenhum. Inteligência emocional devia ser ensinada em casa. O único âmbito que a nossa cultura investe mais é aqui. Eu sou de uma família de intelectuais, de literatura, de teatro. Passei a vida inteira ouvindo meu pai citando o Rui Barbosa, que dizia que um homem se mede daqui para cima. Quer dizer, não tem corpo, né? Não tem corpo. Consciência corporal é baixíssima, a não ser que você faça yoga, ou seja, terapeuta corporal, professor de educação física, fisioterapeuta, bailarino, consciência corporal nenhuma. Inteligência emocional, as mulheres. As mulheres puderam ter inteligência emocional, sabe por quê? Porque sentir é inferior a pensar para a nossa cultura. E mulher é inferior a um homem na nossa cultura. Então mulher pode sentir. Eu ainda ouvi homem não chora. Repara, quando as pessoas se emocionam em público, elas pedem desculpa. Porque se emocionar é constrangedor, é menor, né? Por isso que as mulheres podem se emocionar. Porque a mulher é inferior ao homem. Eu não acredito nisso não, tá? Então as mulheres puderam desenvolver um nível de inteligência emocional muito maior do que os homens por causa disso, porque mulher pode chorar, mulher pode sentir, e os homens cuidaram. Eu ouvi na minha família, na minha geração, que pensar é o produto mais nobre que o ser humano pode produzir, coisa que um oriental, um africano, um indígena morre de rir. Morre de rir, porque pensar é mais uma coisa, que é uma das inteligências. A gente tem capacidade de ter uma inteligência corporal imensa, uma inteligência emocional imensa, uma inteligência intelectual imensa e uma inteligência intuitiva imensa. Olha quantas inteligências. E a gente só investiu nessa. Pensar, né? Penso, logo existo. Uma cultura que se desenvolveu de uma forma cartesiana e mecanicista. Intuição zero, nem se fala nisso. Não se fala em inteligência emocional, que dirá inteligência intuitiva. Inteligência intuitiva ficou meio restrita aos mundos espíritas, que também tem uma limitação, porque são escolas muito direcionadas para essa intuição, né, que tem uma pegada mais religiosa, que tem uma pegada que lida mais com o mundo dos mortos, né? As bruxas também, com certeza, mas queimavam todas,
porque as bruxas, além de sensitivas, eram mulheres, então tudo para fogueira. E aí, cara, eu fico perplexo quando a gente entra nesse universo, como eu entrei há 5 décadas atrás, da espiritualidade, das terapias, né? Eu fico muito perplexo como a nossa cultura, que tem uma arrogância enorme, né? A ciência tem uma arrogância muito grande, né? Como a gente é mal aparelhado para o humano, para dentro. E a nossa cultura é uma cultura que se constrói fora, totalmente fora. O capitalismo, aliás, não é só o capitalismo, né? Mas eu acho que é o que prepondera mais o culto ao fora. Aonde você aprende que é dentro que você procura porque você já tem. Até onde eu sei é no Oriente. Os povos originários, os povos africanos do passado. Aí nesses povos antigos tem essa consciência de que a busca é dentro, que a gente já nasceu com todo o ferramental, que a gente já nasceu com todo o instrumental necessário. O problema é que a gente não conhece, a gente não sabe. E aí a gente aprendeu a procurar fora, né? E procurar fora, a única coisa que acontece quando a gente busca fora o que deveria buscar dentro, é que quando esse fora acaba, a gente volta para o vazio anterior. É igual droga. Quando acaba o efeito, você tem que fumar outro. Viciado em sexo, quando acaba o orgasmo, tem que ter outro. E, desculpa quem me acompanha, mas eu não posso deixar de falar do Alcoólicos Anônimos, o método Minnesota, o método dos 12 passos, do Só por Hoje, do Evite o Primeiro Gole, que começou com álcool, depois com droga, hoje em dia tem para sexo, comida, trabalho, videogame, informática, academia, acumulação, trabalho. A maioria dessas coisas são saudáveis. Fora acumulação, bebida, droga, o resto é saudável, gente. Sexo, comida, trabalho, informática, academia de musculação. Mas tem gente viciada em tudo isso. Porque é a cultura que ensinou a buscar fora. E buscar fora não vai rolar. Sabe por que não vai rolar? Porque não é fora que se acha. Né? O fora, os prazeres, são o tempero da vida. Sexo, boa comida, beleza, arte, música, né? Trabalho, tudo isso é tempero da vida, é o externo, né? É o perecível, é o impermanente. E a gente não aprendeu que isso é tempero. E a gente tem tratado isso como prato do dia. Só que isso não alimenta. Porque isso aí, quando depois que digeriu, volta a ter fome. É o que Jesus falava, eu não estou falando de religião, tá? Jesus falava, eu tenho o pão que te sacia, que não dá fome. Esse pão está aqui, está dentro da gente. Os orientais antigos, esses povos antigos, já tinham sacado isso. Então, duas coisas aconteceram terríveis. Quer dizer, uma aconteceu por causa da outra. A nossa cultura, deliberadamente ou não, né, convenceu a gente, e isso está impresso profundamente no inconsciente coletivo, que a gente tem uma falta, que a gente tem um vazio. Né? É claro que a religião vigente ajudou, na medida em que quando a gente nasce, a gente é pecador e culpado de nascença, não é verdade? Tanto que tem que fazer um ritualzinho quando a criança nasce para limpar aquele pecado do Adão lá atrás. Quer dizer, a gente já nasce com passivo trabalhista do Adão. Ou seja, quem nasce pecador e culpado é uma pessoa que nasce sem ser e sem ter. E você só tem uma vida.
para construir um ser humano de ser digno de estar no céu depois que morre. E tem como um complicador gigante um Satanás que fica no seu cangote, fungando, tentando te levar para as profundezas. Gente, não tem ninguém no céu. No céu deve ter Deus, Jesus e Nossa Senhora. Porque ninguém consegue nascer pecador e culpado e ter uma vida só com Satanás no seu cangote, ainda construir alguém, né? Eu falo de brincadeira que o purgatório deve ser divertidíssimo, né? Porque tá todo mundo lá, né? A Cássia Eller está lá, o Cazuza, o Renato Russo, né? O Raul Seixas, o John Lennon, tá todo mundo lá, o Elvis Presley, o Michael Jackson. Deve ser uma festa o purgatório, porque no céu não tem ninguém, porque ninguém tem cacife para entrar. Então, é claro que a gente fala isso de brincadeira, mas inconscientemente, emocionalmente, sistemicamente, a gente ainda funciona assim. A gente continua buscando fora a completude de um vazio que convenceram a gente que a gente tinha. E a gente tem porque a gente sente. Olha que maluquice que fizeram com a gente, né? Não existe vazio nenhum, não existe buraco nenhum, mas como a gente sente, ele existe. Claro. Eu sinto esse vazio, quem não sente? Eu sinto essa falta, quem não sente? Eu sinto esse buraco interno, quem não sente? Só que além de terem convencido a gente de que tem esse buraco, essa falta, esse vazio, esse não ser e esse não ter, ainda ensinaram pra gente que tem que buscar fora. Aí a gente casa por causa disso, a gente trabalha por causa disso, a gente compra bens materiais, sempre vai ter, direto ou indiretamente, consciente ou inconscientemente, a finalidade maior é preencher uma incompletude. Preencher uma incompletude. E aí fica difícil a gente lidar com o fim de ciclo, né? Porque ruim com ele, pior sem ele. Como é que eu vou largar o osso do fim de ciclo? Ou de um casamento, ou de um trabalho, ou de sei lá o quê? E ter que lidar com a dúvida, com o desconhecido do que vem depois. É claro que eu estou generalizando, nem todo fim de ciclo é assim. Mas é muito fácil adoecer dentro desse turbilhão emocional que o fim de ciclo traz. Então, gente, eu acho que é isso aí, porque eu só queria, no fundo, compartilhar com vocês o meu fim de ciclo, que está sendo muito forte, estou muito mexido, está sendo muito bonito, porque foi uma coisa muito sentida, muito pensada, e eu deixei que o universo resolvesse para mim, né? E as coisas foram acontecendo. As coisas foram acontecendo até que esse momento caiu no meu colo e se reuniu toda essa sincronicidade, né? Fazer 70 anos, eu tô brincando aqui com o pessoal falando que eu estou fazendo 3 aniversários, né? Eu vou fazer 70 anos, vou fazer 50 anos que eu estou nesse caminho. Eu comecei exatamente aos 20 anos, foi a primeira vez que eu fiz yoga, né? Eram os amigos que moravam numa casa, e aí tinha um menino que fazia yoga, e naquela que ele fazia yoga, a irmã do menino conheceu a alimentação macrobiótica, e yoga e macrobiótica, e tudo começou aí, há 50 anos atrás. E há 30 anos que eu trabalho com gente como terapeuta. Então eu vou estar fazendo esse tri-aniversário no Carnaval, e aproveitei para bater o martelo. Então vai ser o último curso que eu vou dar. Beleza, gente? Vocês tenham um fim de semana bonito. Quem quiser entrar em contato comigo, entra no privado. Eu falo que eu não sou, falei isso para uma cliente hoje, eu não sou terapeuta nem professor superstar, não tenho secretária que me blinda, então eu atendo todo mundo pessoalmente. Não me atrapalha, não me incomoda. Eu faço aniversário Maria em fevereiro, dia 8 de fevereiro. Vai ser um pouquinho antes
do carnaval. E o que vocês quiserem, eu tenho 3 livros, 3 e-books, que eu distribuo gratuitamente. É só me pedir no privado que eu mando para vocês, tá bom? Tem um canal de vídeos no YouTube, tem um canal de podcast no Spotify. Amanhã esse vídeo vai ficar gravado aqui, vai estar indo para o YouTube, vai estar indo para o Spotify como podcast, tá? Quem tiver interessado em estar comigo no carnaval, clica aqui na bio, entra no grupo de WhatsApp, tá bom? E sejam felizes. E se reinventem. A vida é um eterno reinventar, né? Porque a característica da impermanência é não ser permanente. Então, é como eu tenho falado sempre, 100% de absolutamente tudo. Do bóson de Higgs às grandes galáxias, está tudo em movimento. A única coisa permanente é a impermanência. Então, essa coisa do ciclo, né? Dessa dinâmica, se a gente não vai, a gente é ido. Por mais que a gente trave, a gente pode travar, estagnar um tempo. Mas o universo está em movimento. Essa grande força de autorregulação está em movimento. E se você não vai, você é ido. E quando você vai sem querer ter ido, em geral é muito sofrido. Deu até para rimar. Então vamos na consciência. Nem sempre é fácil, gente. Nem sempre é gostoso. Nem sempre é agradável. Mas a gente vai. Lembra que o guerreiro não é o que não tem medo nem dúvida. O guerreiro é o que vai com medo e dúvida e tudo. Beleza? Beijo grande. Terça-feira, roda de cura. Ah, tem uma novidadezinha. Terça, dia 30, tá? Em outubro, eu vou estar reeditando a série das 7 rodas de cura dos chakras que eu fiz no ano passado. Vão ser 7 terças-feiras. Cada terça-feira eu vou estar falando de um chakra, e aí na quinta-feira, quer dizer, cada terça-feira a gente vai estar trabalhando terapeuticamente cada chakra, e na quinta-feira eu vou estar falando sobre cada chakra. Tá bom? Beijo grande.